Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa avaliação de matemática, ok? Então percebam que algumas questões eu não farei a leitura, porque vocês estão no quarto ano e é importante que vocês realizem a leitura sozinhos, né? Porque vocês já têm autonomia para isso. As questões que eu sei que vocês encontrarão um pouquinho mais de dificuldade, eu farei uma breve explicação, certo? Então, para começar, procure um lugar calmo, um lugar tranquilo e limpo para realizar essa sua avaliação, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês necessitam, realizar é o cabeçalho aqui em cima, tá? Então, aqui em cima vocês preencherão com os dados necessários. Então, o nome completo com letra maiúscula em todos eles, a data de hoje, no caso 2 de julho, né, 2/7 de 2021, o nome da professora e a sua turma, né, quarto ano A, B ou C. Então, vamos lá. Exercício 1. O exercício 1, ele está falando do ábaco, então você precisa ler a questão para depois realizar. Não se esqueçam que o ábaco, ele sempre vem caracterizado por unidade, dezena, centena, simples. Unidade de milhar, dezena de milhar. E se tivesse mais uma casinha, centena de milhar. Vocês estão cansados de saber, de aprender, né, de ver exercícios sobre o ábaco. Então, acredito que vocês não terão dificuldade com ele, certo? Número 2. É uma tabela que vocês terão que analisar aí, né, de acordo com a cor que vocês possuem aqui no mapa do Brasil e aqui o nome das regiões. Então, Sudeste, azul marinho, Nordeste, vermelho, Norte, azul escuro, verde escuro, Sul, azul e Centro-Oeste, verde claro. E aqui do ladinho tem os dados, né, sobre o coronavírus registrados em 28 de abril de 2020. Depois tem algumas questões aqui. Então, a letra A está perguntando qual a região da tabela acima que tem um 6 na ordem da unidade de milhar. Então, vocês precisam olhar esses números aqui. Qual deles tem um 6 na unidade de milhar? Lembrem-se sempre eu começo unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, ok? Fácil. E aí vocês escreverão o nome da região, não o número, tá bom? B. Vejam o número da região Nordeste e decomponham. Você observará aqui a região Nordeste e fará a decomposição do número. Como assim, professora? Então, olha lá, 20.665. Como que eu decomponho? Ou seja, quanto que vale esse 2? Ai, professora, como que eu vejo quanto que... O 20.000, o 2, são duas dezenas de milhar. Quanto que vale, então, esse número 2? Ai, professora, vale tanto. Então, você coloca aqui. Tantos mais. O zero tem necessidade? Não, você pode colocar zero. O 6, quanto que vale o 6? Ai, vale tanto, mais tanto. E o outro 6, mais tanto. E por último, 5. Então, você na decomposição, vocês estão cansados de saber, né, como que realiza, que faz tempo que vocês fazem esse tipo de exercício. Então, por exemplo, se eu fosse decompor o número 310, 300 mais 10. Isso é a decomposição. É isso que vocês farão aqui na letra B, porém com o número da região Nordeste que está na tabela, certo? Letra C. Qual é a região que tem o número 2 na ordem da dezena de milhar? Fácil, você tem que descobrir qual é a dezena de milhar, ver quem tem o número 2 e escrever o nome da região. D. Veja os dados da tabela acima e complete o quadro abaixo. Então, estes dados aqui serão importantes para você preencher aqui, ok? Então, região Sudeste. Olha só, número de casos confirmados. Olha na tabela e escreve o nome e o número aqui e depois decompõe esse número, como eu mostrei já como que eu decomponho. Então, por exemplo, o número 312, 300 mais 10 mais 2, ok? Região Nordeste, olha lá na tabela,
coloca o número aqui e aqui do ladinho você decompõe. E assim por diante. Próxima página, exercício número 3. Não tem dificuldade, né? É um exercício fácil, eu nem vou explicar a tabela, porque vocês precisam realizar a leitura, tá? Para fazer sozinhos. Então, olha lá. Agora responda o que se pede. Letra A tá perguntando aí, tem uma pergunta sobre cada linha. Linha, pessoal, é o que está deitado, ok? A letra B faz uma pergunta sobre a coluna. Coluna é o que está em pé, certo? A letra C. Quantas ordens tem os números do quadro? Como assim, professora? Quantas ordens, quantas classes? Então, só para lembrar lembrar um pouquinho vocês. Lá no exercício, por exemplo, lá na letra A, aqui ó, no número 1, não está perguntando da ordem da unidade milhar? Então, ordem é quantos números eu tenho dentro deste número. Então, aqui ó, na letra C, quantas ordens tem os números do quadro? São quantos algarismos tem cada número? Ai, professora, eu tenho unidade milhar, dezena de milhar, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, quantos números, quantas ordens eu tenho? 5. Então, é isso que vocês colocarão aqui, certo? Quantas classes? As classes é o seguinte, então eu vou fazer aqui um exemplo. 5.102. Então, essa classe das unidades simples, aqui a classe dos milhares. Então, quantas classes eu tenho nesse número? 2 classes. É isso que vocês colocarão na letra D. Lembrando que essas perguntinhas são relacionadas a esta tabela, certo? Antecessor e sucessor vocês já sabem, o número que está entre, a IAH também está fácil. 4. Complete o quadro abaixo. Então, olha só. Número de faces, então faces é aquela parte, são os lados da figura. Vocês têm que colocar, então, quantos lados tem essa figura. Número de arestas são os encontros dos lados, são as linhas. Estão vendo aqui, ó? São as linhas. Quantas arestas tem essa figura? E o vértice são os pontinhos, é onde se encontram as linhas, tá vendo? Ó, um pontinho aqui, outra aqui, outra aqui. Então, vértices são esses pontinhos de encontro, ok? Então, vocês precisam descobrir tudo isso, né? Todos os lados, todas as faces, as arestas e os vértices de todas essas figuras. Eita, então vamos lá. Número 5. Bom, aqui é uma tabela, não há nada, né, de diferente, vocês precisam analisar a tabela. Depois que analisou a tabela, resolver os exercícios A, B e C, tá? Lembrando que aqui, ó, registre o cálculo é para você realizar o cálculo aqui dentro, a operação matemática, ok? Então, se é uma adição, você tem que realizar aqui dentro. Se é uma subtração, mesma coisa, tá? Lembrando sempre que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e assim por diante, certo? Então, nestes exercícios aqui, é mais interpretação, não há, assim, o que eu explicar. Vocês precisam ler, entender o que é para ser realizado, tá? E fazer com muito capricho. Não tem maior dificuldade que isso daqui, certo? Por isso que eu não falarei. Depois que fez o cálculo, não pode esquecer de assinalar as respostas e, quando não, colocar resposta completa com início de frase maiúscula, ok? Número 6. Bom, aqui na número 6, olha lá. Vocês também descobrirão aí, é um probleminha para ser realizado, né, com o cálculo matemático. Aqui você fará o seu cálculo, tá? Nesse espaço aqui, certo? Precisa fazer o cálculo. A avaliação que estiver sem cálculo, eu vou desconsiderar, tá bom? A questão precisa ter o cálculo.
Então, olha lá, número 6. Essa aqui eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior. Deixa eu só pegar ela direitinho aqui. Então, olha lá. O senhor Mário é confeiteiro de uma padaria e precisa de 1 quilograma de morangos para fazer uma torta. Então, ele precisa de 1 quilo de morangos. Sabendo que a massa do produto é de 585 gramas, responda: professora, que produto? Da torta dele. Então, olha lá. Sabendo que a massa do produto é de 585 gramas, responda. Letra A. Você acha que ele tem mais ou menos que 1 quilo, pessoal? Então, eu não vou falar para vocês quanto que cabe dentro de 1 quilo. Quantas gramas cabem dentro de 1 quilo? Depois que vocês lembrarem, aí vocês vão poder me responder se esses 585 aqui tem mais ou menos que 1 quilo, tá bom? Quantas gramas faltam para completar 1 quilo? Ai, professora, 1 quilo tem tantas gramas. Eu já tenho isso daqui. Então, quantas faltam para eu chegar em 1 quilo? Faço o cálculo aqui dentro, tá bom? Para fazer essa torta, o senhor Mário irá precisar de 1 quilo de manteiga. Quantas embalagens igual a esta ele deve comprar? Então, aqui tem 250 gramas de manteiga. Quantas embalagens dessa eu preciso comprar para eu ter 1 quilo de manteiga? Eu não falarei quantas gramas tem dentro de 1 quilo, para ver se vocês lembram, certinho? Exercício 7. Bom, não tem maiores dificuldades, tá bom? É facinho 7, eu sei que vocês conseguirão tranquilamente. O número 8 também, tá? Lembrando que nas multiplicações, a ordem, se você começa, então, por exemplo, na letra A, deixa eu só falar uma coisinha. Quantas fileiras de pés de alface foram formadas? Fileiras, pessoal. Então, ó, é isso daqui, ó. Tá bom? É a linha, certo? Só isso que eu vou falar. Bom, a letra D é a continuação do exercício 8, certo? Tá facinho. E vamos lá para número 9. Essa receita de bolo da Dona Iris é uma delícia. Então, tem o bolo da Dona Iris aqui com os ingredientes e depois vocês precisam fazer um exercício que vocês fizeram na própria apostila. Lembram do exercício que a gente tinha que dobrar, triplicar a receita? É isso que vocês farão. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, bananas. Quantas bananas tem na receita? 6 bananas. Então, na receita, vão 6 bananas. Se eu dobrar essa receita, quantas bananas que vão? Você tem que colocar a continha aqui, a operação matemática, aqui dentro desse quadrinho, tá bom? O meu não cabe, lógico, por conta que não é lápis, né? Então, 2 vezes o 6. Por que 2 vezes, professora? Porque é o dobro, é igual a 12. Então, dentro deste quadrinho, essa operação matemática, ela tem que estar neste quadrinho aqui. O triplo, 3 vezes. O quádruplo, 4 vezes. O 5 receitas, 5 vezes. 10 receitas, 10 vezes. Vezes a quantidade aqui da banana, tá? Depois da farinha de trigo, mesma coisa. A farinha de trigo, olha só, 2 xícaras. E se eu dobrar a receita? E se eu triplicar? Entenderam? Os ovos, o açúcar e o fermento em pó, mesma coisa. Número 10. Leia e resolva situações problema. Então, aqui vocês têm a situação problema no número 10, não tem maiores dificuldades. Vocês já sabem fazer, né? Sabem que a multiplicação é a operação matemática das combinações. Então, vocês têm aqui uma quantidade de saia e uma quantidade de blusas. E descobrir aí quantos trajes diferentes poderão fazer para a bonequinha, certo? Letra B. Aqui também não tem maiores dificuldades, tá bom? Sei que vocês vão tirar de letra. Lembrando que cada carrinho desse, olha só, valem 10. É o que está escrito aqui. Se atentem, tá bom? E é isso, pessoal. A letra C também está facinho.
né, não terão maiores dificuldades. Se mesmo assim vocês encontrarem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem nos chamar, podem nos perguntar, que nós estamos à disposição de vocês, ok? Boa prova e um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo!